Já de volta aqui com o TV Mar News, gente, nesse momento 11 horas e 30 minutos. E a Receita Federal faz um alerta para mais um golpe envolvendo o nome aí desse órgão, viu? Olha, os criminosos estão enviando cartas que simulam que os contribuintes possuem débitos no imposto de renda. E aí sugerem o pagamento através de um endereço eletrônico. Fernando Palmeira esteve lá e traz detalhes para a gente de como a gente não cair nesse tipo de golpe, viu? Vamos acompanhar agora. Atenção, contribuintes da Receita Federal. Mais um golpe, e dessa feita envolvendo a marca da Receita Federal com correspondências através dos Correios. Isso mesmo. Nós vamos conversar com o delegado da Receita Federal aqui em Alagoas, Reinaldo Almeida, e ele nos fala sobre como isso tem acontecido e o que é que se pode fazer para que o contribuinte se previna. Exatamente. Tem acontecido como você mencionou. Eles estão usando agora os Correios, enviam a correspondência escrita com o logo da Receita, e nessa correspondência eles orientam para acessar um determinado site. O que a gente orienta? Jamais acesse esses sites. Se você quer saber como está a sua situação na Receita, porque lá nessa correspondência diz que tem pendência cadastral. Se você quer saber a sua pendência cadastral, acesse o site da Receita. Dentro do site da Receita tem uma área chamada ECAC, e lá você pode consultar todas as pendências, todas as informações, todos os processos e intimações que são dirigidas ao contribuinte. Vale dizer que a Receita também manda intimação, e é preciso que eles aproveitaram essa situação. A Receita manda intimação mesmo, manda notificação do lançamento pelos Correios, de fato, mas jamais constará a informação para acessar determinados sites que não seja o próprio site da Receita Federal dentro da área do ECAC. E aí, dentro da área do ECAC, o contribuinte pode acessar esta área com o certificado digital ou com a conta GovBR. GovBR/Receita Federal, esse é o endereço seguro? Esse é o endereço seguro, é o endereço da Receita Federal. De preferência, a pessoa deve digitar. Se ela, por exemplo, não souber, não decorar, procure os mecanismos de busca dos navegadores, que todos os navegadores têm um mecanismo de busca, e lá acesse o site da Receita Federal. Mas sempre ela digitando. Delegado, no modus operandi, eles conseguiram o objetivo, a façanha de lesar alguém? Sim, temos aqui algumas notícias que sim, algumas pessoas foram lesadas. Sempre acontece. Poucas pessoas, na medida que isso já está sendo quase que rotineiro, esses golpes, e quase que rotineiro também a Receita vem a público, vem às empresas de comunicação como vocês agora, e pedindo e alertando. Mas sempre tem um ou outro caso que as pessoas são lesadas. Não necessariamente este caso, mas em outros casos que teve uma engenhosidade maior. E teve sim, houve lesões sim. Então é bom a gente repetir para a prevenção, acima de tudo, e repetir os canais seguros para que o contribuinte tenha total segurança em acessar a Receita Federal. Perfeito. Sempre, se você tiver dúvida, se você quiser acessar suas informações no site da Receita, acesse você mesmo, digite o endereço da Receita, que é gov.br/Receita Federal, ou utilize nos navegadores os seus mecanismos de busca. E lá, dentro da área do ECAC, sempre dentro da área do ECAC, com o certificado digital ou com a conta GovBR. Lá você saberá sua situação cadastral, se você tem pendência, se você tem débito, se você tem processos, e até responder, muitas vezes, às intimações que são feitas e enviadas pela malha, ou até uma notificação de lançamento. O Brasil não pode ser o país dos golpes, e muito menos a sagrada instituição Receita Federal. Fique atento a todas essas orientações da Delegacia Regional da Receita Federal aqui em Alagoas, para que você evite ser mais uma vítima desses falsários. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira aqui da Receita Federal para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 525 NET. Claro. Pois é, né, gente? Fica atento, então, para que você não caia nesse golpe. Se caso, né, de repente, você venha a cair ou receber uma carta dessa em casa, aciona, então, a polícia, tá bem? Olha só, hoje é dia do nosso quadro Penal News e a gente vai tratar hoje sobre a questão do incêndio na Boate Kiss. É agora no nosso quadro Penal News.
10 anos se passaram desse caso que chocou o país. Onde você estava no dia 27 de janeiro de 2013? Você já parou para pensar nisso? 10 anos depois, infelizmente, ninguém ainda foi responsabilizado por esse caso, né? E a gente recebe aqui no nosso estúdio Bruno Calado, ele que vai conversar mais uma vez sobre esse tema com a gente, né, Bruno? A gente já debateu bastante ele no ano passado, mas acho importante que a gente continue também debatendo. Inclusive, a gente tem aí, né, documentários, né, que já foram lançados em comemoração, inclusive, aos 10 anos, em memória, na verdade, aos 10 anos dessa tragédia. Tanto documentário quanto uma série na Netflix, né? E a gente traz também aqui para a gente essa discussão. 10 anos depois, a gente acompanhou o julgamento, foram 10 dias, salvo engano, 9, 10 dias de julgamento, acabou não dando em nada. O que a gente tem de novo sobre esse caso, Bruno? Porlane, bom dia para você, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Prazer, como sempre, como toda terça, eu tenho a vontade de dizer que é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. E hoje trazemos os 10 anos do caso Boate Kiss. Em 27 de janeiro de 2013, aconteceu a segunda maior tragédia incendiária do país, do Brasil, perdendo apenas para uma tragédia que aconteceu com um circo aqui na região de Niterói, no Rio de Janeiro, que vitimou 513 pessoas, o dobro de vítimas na Boate Kiss, né, de vítimas fatais da Boate Kiss, que acabou vitimando 242 pessoas e ferindo outras 618. Né? Então, algo muito chocante, por isso que veementemente trazemos aqui para o Penal News, para o TV Mar News, né, esse tema, o tema da Boate Kiss, porque sempre tem alguma novidade. Falamos em 2021, Porlane, pois foi a data do julgamento, dezembro de 2021, a data do júri. Falamos em agosto de 2022, porque foi quando o júri foi anulado, né? E aí os réus foram postos em liberdade. E agora trazemos novamente esse tema em janeiro, final de janeiro de 2023, porque é quando essa tragédia completa 10 anos. E ali naquela boate, relembrando muito rapidamente, muito perfunctoriamente esse caso, naquela boate quando um cantor de uma banda que se apresentava, chamada Gurizada Fandangueira, se apresentava no palco e usou um artefato de fogo, né, um pirotécnico, e acabou causando um incêndio na boate, que, curiosamente, não matou as pessoas por queimadura, mas matou pela inalação de um gás chamado cianeto, né, que é muito, muito letal. E as pessoas inalaram aquele gás, né, que foram acabando sem respiração e afetando o órgão, né, os órgãos respiratórios e levando à morte de 242 pessoas. Né? Então, esse caso, de 10 anos para cá, as famílias ainda padecem sem um resultado, né, mesmo que absolutório ou condenatório definitivo. Não há sentença penal condenatória ou sentença penal absolutória em caráter de trânsito em julgado, ou seja, que não haja mais grau de recurso. Né? O que há é uma sentença penal condenatória de dezembro de 2021, mais um julgamento em agosto de 2022 que anulou o júri de dezembro de 2021. Então, os réus estão em liberdade e aguardando o deslinde desse processo. Bruno, eu queria pedir um instante aqui para você. A gente continua na área criminal também, mas a gente precisa entrar ao vivo agora com o Fernando Palmeira, que se encontra nesse momento na Delegacia Geral aqui do nosso estado, trazendo detalhes a respeito de uma ação policial que resultou na morte de Neguinho do Areal. A gente traz detalhes agora. Fernando, já teve início então a coletiva? Ok, Porlane, a gente volta aqui da Delegacia Geral de Polícia Civil, quando temos aí 3 delegados que fizeram parte dessa operação, que ensejou na morte de Genilson Conceição Couto e o Neguinho do Areal, e também na prisão do bandido que tem o apelido de 7 de Ouro, foragido da Polícia da Bahia. Então, estão compondo aí essa bancada de delegados, usando a palavra Thales Araújo, que compõe o Genipol, que é uma gerência de polícia, da Polícia Civil do Estado de Alagoas. Também temos à mesa Daniel Maier e Igor Diego. Vamos ouvir então o delegado Thales Araújo. Do Nordeste, mais perigoso do estado da Bahia, da região de Cruz das Almas e Areal, estaria escondido numa região aqui, na região da Barra Nova, em Marechal. A
cidade de Marechal. A partir daí começamos os trabalhos de levantamento de investigação e efetivamente conseguimos identificar os indivíduos que estavam na casa, conseguimos identificar os veículos que eram usados, né? E foi montada em conjunto com o DEIC, e com o apoio do Corpo Sergipe, toda uma operação que possibilitasse a prisão desses elementos perigosíssimos que são envolvidos, né, com crimes como tráfico, roubo a banco e vários homicídios. Inclusive, um deles que foi preso com mandado de prisão e foi preso com um flagrante, que será mais detalhado pelo Dr. Igor. Ele possui outros mandados de prisão, como eu já fui informado hoje pela Polícia Civil da Bahia, por participação em um crime, em uma chacina que teve meses atrás, onde 5 pessoas, pelo menos, foram mortas. Eu passo a palavra para o Dr. Daniel, que ele tem mais detalhes sobre a facção criminosa que era liderada por Genilson Couto, né, que estava esse traficante perigoso, que era o 7 de ouros, como é definida a periculosidade, né, pela Secretaria de Segurança da Bahia, e era um dos indivíduos há anos mais procurados na região. O Genilson, né, ele... O Genilson é o Neguinho do Areal? O Genilson, conhecido como Neguinho do Areal, ele era a principal liderança hoje da facção criminosa conhecida como Bonde do Maluco, ou BDM, que surgiu em Salvador por volta do ano 2015, dentro do complexo penitenciário da Mata Escura. Foi crescendo, dominou inicialmente 3 cidades do estado da Bahia. Por intermédio da violência e do financiamento gerado através de assaltos a bancos, eles firmaram recentemente uma parceria com o primeiro comando da capital, com o PCC, com o objetivo de dominar áreas litorâneas e especialmente o Porto de Salvador, para conseguir exportar entorpecentes para a África e para a Europa. E a partir desse momento que eles firmaram a parceria com o primeiro comando da capital, estavam tentando a migração, inclusive para os estados de Sergipe, Bahia e Alagoas, que neste momento foi uma das coisas que conseguimos impedir por um tempo, né? Para contextualizar, o estado da Bahia, a Secretaria de Segurança Pública, desde o ano de 2008, eles classificam os principais criminosos, os mais perigosos do estado, como uma carta de baralho, para facilitar a atividade jornalística, a atividade acadêmica e também a investigação. São 54 cartas, os 4 naipes, e o Neguinho do Areal era o 7 de ouro. O naipe de ouro, ele tem um valor especial, ele é uma liderança, ele era o 01 do BDM, o Bonde do Maluco. E inclusive teve uma operação, acredito que mês passado, no estado da Bahia, em que teve uma apreensão de armas muito grande que seriam utilizadas em assalto a banco. Eu vou passar agora a palavra ao delegado Igor Diego para que ele apresente parte do arsenal da facção criminosa e o que foi apreendido ontem, não é? Exatamente. Após toda essa investigação realizada pela Gerência de Inteligência com o Dr. Thales e com o Dr. Daniel, o DEIC foi acionado para que o Tigre prestasse auxílio no cumprimento desses mandados de prisões desses indivíduos, sobretudo do Neguinho do Areal. Então, todas as equipes foram para a localidade da Barra Nova, em Marechal Deodoro, e lá, ao realizar a operação para entrar na casa e cumprir os mandados de prisões, 2 dos indivíduos começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra os policiais, que em legítima defesa precisaram
revidar a injusta agressão. 2 desses indivíduos vieram a óbito e um deles, que era o terceiro, conseguiu correr voltando para dentro da casa, momento em que as equipes que tinham entrado pela outra porta efetuaram a prisão desse indivíduo. Com os indivíduos que vieram a óbito, foram apreendidas essas armas de fogo, bem como essas munições, esses carregadores. Também foram apreendidos 2 veículos, um veículo de alto padrão de luxo, que é um Evoque, e também foi apreendida essa quantidade de droga de maconha. Com o indivíduo que foi preso em flagrante, foi apreendida essa arma de fogo, essas munições e esse carregador. Importante dizer que após a realização da operação, foi acionado o Instituto de Criminalística para que comparecesse ao local e realizasse toda a perícia, demonstrando como aconteceram os fatos. Depois, o indivíduo que foi preso foi encaminhado para a DEIC, onde nós, durante a madrugada, confeccionamos o procedimento em flagrante e encaminhamos para a central de flagrante, onde ele irá passar pela audiência de custódia, que deve ocorrer ainda durante o dia de hoje. Então, essas são as informações, tanto de como nós obtivemos a informação de que esse indivíduo, e depois nós vimos que era um grupo criminoso, estava aqui no estado de Alagoas, bem como foi solucionada, realizada essa operação e solucionado esse caso. É um caso que está tendo grande repercussão, principalmente no estado da Bahia, uma vez que esses indivíduos saíram de lá já com o receio de ser preso e também por terem conflitos com grupos rivais. Então, do ponto de vista do trabalho do Nordeste, foi um trabalho muito efetivo, muito eficiente, realizado aqui pela Polícia Civil do estado de Alagoas, mas, sobretudo, com a parceria das polícias civil e militar de Sergipe e também Polícia Civil e Militar do estado da Bahia. Então, é mais um trabalho que a Alagoas entrega para a sociedade, tirando de circulação esses indivíduos de alta periculosidade. E a sociedade brasileira, agora eu quero saber se há conexão desses elementos com outras facções. Passa para o doutor Tales. Eu posso responder? Pode responder aqui, então, pode ser? Pode. Pode ser, Daniel. Vamos lá. Desde o início de 2022 foi firmada uma parceria muito... Pode falar. Desde o início de 2022 foi descoberta uma parceria muito forte, existiu uma união entre o BDM, o Bonde do Maluco, e o PCC, o primeiro comando da capital. O objetivo do BDM nessa parceria, digamos assim, quase uma irmandade com o PCC, era aumentar o poderio de fogo da facção criminosa, além de aumentar também a interferência, a influência em cidades baianas e depois em outros estados do Nordeste. Por outro lado, o PCC tinha um objetivo imediato de controlar exportações de drogas, de entorpecentes no geral, para a Europa e para a África. Isso aí, existiu inclusive uma operação da Polícia Federal em meados de 2022 que evidenciou com uma série de elementos essa ligação agora umbilical entre o BDM e o PCC. Inclusive, só para já deixar bem claro, a principal contenda que existe hoje ali na região metropolitana de Salvador ocorre entre os grupos 2 e 3, que é entre os asseclas do Comando Vermelho e os asseclas do PCC. E o BDM, ele entrou não como um mero assecla, ele surgiu como um parceiro, ligado, como disse, umbilicalmente. Trabalho digno do aplauso de todos os alagoanos, a repercussão desse caso por todo o Brasil, e esse trabalho importante, tanto do Tigre quanto da inteligência da Polícia Civil do Estado de Alagoas. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar News. Porrani, com você. Veja,
Obrigada, Fernanda. A gente dando aí em primeira mão, com exclusividade, ao vivo aqui no nosso programa TV Mar News, essa coletiva de imprensa que está sendo realizada nesse momento, que está aí passando as informações nessa coletiva, né, exatamente da ação policial que aconteceu no dia de ontem, na Barra Nova, que resultou então na prisão de uma pessoa e na morte de dois suspeitos, né, que estavam aí envolvidos, ligados diretamente, na verdade, com o tráfico de drogas e roubo também de carga na região da Bahia. A gente conversa um pouquinho também, vamos abrir um parêntese aqui, Bruno, eu sei que a gente estava conversando sobre essa questão da Boate Kiss, né? Mas essa pessoa que foi presa, qual o trâmite agora que deve acontecer com ela? Veja bem, Paulana, toda pessoa que é presa, ela será submetida mediante a prisão em flagrante. A prisão em flagrante foi realizada, né, porque ele estava cometendo logo após cometer o crime, né? São crimes continuados, crimes permanentes. Então, ele foi preso em flagrante e dentro de um prazo de 24 horas ele deve ser submetido a uma audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, o juiz deverá decidir sobre transformar, né, converter a prisão em flagrante em uma prisão preventiva para que ele responda ao processo todo preso, certo? Restrito de sua liberdade, privado de sua liberdade, ou então ele pode conceder uma liberdade provisória ou conceder que ele fique em liberdade com a imposição de medidas cautelares, por exemplo, tornozeleira eletrônica, né? Proibição de se ausentar da comarca onde ele responde ao processo, mas dificilmente, num caso de tamanha gravidade, será concedida uma liberdade provisória. Muito provavelmente, certamente, o juiz hoje da audiência de custódia, ele converterá a prisão em flagrante, se é que a prisão em flagrante foi realizada nos termos da lei, né, se é que foi toda legal, então o juiz haverá de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva e ele deverá responder ao processo preso. E aí os advogados ou a Defensoria Pública, a posteriori, poderá entrar com requerimentos de revogação dessa prisão preventiva, se ele fizer jus a benefícios, né, impostos pela lei, para que ele responda ao processo em liberdade. Mas dificilmente, como eu estou dizendo, num caso de tamanha gravidade, de tamanha violência, de tamanha lesão ao Estado, à ordem pública, certo? Dificilmente ele conseguirá essa liberdade agora. Foi uma ação que envolveu aí a polícia militar e civil daqui do nosso estado, de Sergipe e da Bahia também. Essa pessoa, ela deve voltar para o seu estado de origem ou ela continua presa aqui em Alagoas? Continuará presa aqui, certo? O local do crime, o lugar do crime, né? Ela cometeu o crime aqui no estado de Alagoas, continuará presa aqui no estado de Alagoas. Muito bem, então. Vamos agora retomar a nossa conversa, né, sobre a Boate Kiss. Você fez uma introdução, então, da situação, né, do que aconteceu naquela noite. E agora a gente vai, de fato, para o que está acontecendo agora, juridicamente. O que é que está acontecendo? Quais são os próximos passos? O que é que a gente deve ver, Bruna? A gente viu aí, inclusive conversava em off, né, sobre os documentários que foram lançados, a série também. 10 anos depois a gente ainda não viu o julgamento de ninguém foi julgado ainda. E como que isso deve, então, se desenrolar? Veja bem, Paulane, num caso como esse, de homicídio doloso, que é a imputação que está sendo feita a eles são submetidos a um procedimento especial do Código de Processo Penal. Esse procedimento especial é denominado Tribunal do Júri, né? Então, o procedimento do Tribunal do Júri, ele é um procedimento, eu vou fazer um breve comentário sobre esse procedimento dos quais os réus de Boate Kiss respondem. Ele é um procedimento especial bifásico, ou seja, ele tem 2 fases. Na primeira fase, há uma análise toda, né, de indícios de autoria, de prova de materialidade do fato, né, de suspeitas como um todo, etc., né, para saber se o réu deverá ser submetido ao julgamento perante o júri. Essa fase já foi vencida. Por isso a morosidade, porque houve essa primeira fase toda, com a conclusão dessa primeira fase, houve recurso, né, para ver se transformaria aquela sentença de pronúncia. Quando o réu é pronunciado é porque ele será submetido ao julgamento perante o júri, perante aquelas 7 pessoas comuns do povo, certo? E agora eles estão em fase de júri. Foram submetidos a júri em dezembro de 2021. Em agosto de 2022, a defesa conseguiu anular o júri, né, com base em vários aspectos. Conversa do magistrado com os jurados não pode acontecer, e aconteceu. O sorteio deve ser único e foi realizado em 3 vezes, também é uma outra nulidade, certo? Um meio de prova, um meio de apresentação da acusação, que foi aquela maquete 3D, uma tecnologia até inovadora, ela não foi acostada aos autos com tempo suficiente para que a defesa estudasse uma forma de contestar aquela maquete, de contestar aquela prova, aqueles argumentos
através dessa maquete 3G. Então, um princípio muito afamado do Tribunal do Júri é o princípio da plenitude de defesa. Então, ele garante à defesa dos acusados uma plenitude, algo muito completo, uma completude da defesa ali. E aquilo ficou comprometido porque eles não tiveram acesso em tempo hábil àquela maquete 3G acostada lá na acusação. Então, ficaram perdidos, sem ter como debater, sem ter como contraditar, sem ter como defender os réus mediante aquela acusação usada com base naquela maquete 3G. Também foi outro argumento usado pela defesa para impor uma nulidade. Na Câmara Criminal do Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 3 desembargadores. O relator do processo, aquele que fica à frente do processo, ele votou pela não anulação, pela continuidade, né, e por manter a sentença dada naquele júri, naquele julgamento. Os outros 2 votaram contra o relator, ou seja, reconheceram as nulidades invocadas pela defesa e acabaram por anular o júri. Agora está em fase de recurso, né, essas anulações reconhecidas estão em fase de recurso, né, para saber se serão submetidos a novo julgamento, né, a novo tribunal do júri, ou se será mantida essa sentença. São 4 réus, então, que estão sendo julgados. Eu queria que você pudesse explicar para a gente quem são essas pessoas e, havendo a nulidade, Bruno, esse julgamento, ele vai recair, o próximo julgamento, ele vai recair de fato sobre esses 4 réus, ou há a possibilidade da gente ter um réu, de repente, deixar de ser réu e entrar uma outra pessoa, ou simplesmente agregar mais um réu ao caso? Veja, Paulana, é uma ótima pergunta. O Tribunal do Júri ele tem um outro princípio, fora esse da plenitude de defesa que eu havia falado, que é a soberania dos veredictos. Ou seja, nenhum tribunal é capaz de mudar a decisão do júri. De dizer, olha, o júri condenou, reconheceu a culpa, mas aqui condenou o réu, pugnou pela condenação, mas aqui o tribunal vai anular a condenação e vai absolver. O tribunal não pode fazer isso. O tribunal ele pode anular para que seja submetido a um novo julgamento. Então, os 4 réus deverão ser submetidos, caso o júri de fato venha a ser anulado, os 4 réus deverão ser submetidos a um novo julgamento. E aí caberá a essas 7 pessoas comuns do povo, que formam o corpo de jurado, né, decidirem sobre a condenação ou a absolvição daquele réu, daqueles réus. Certo? Mas os 4 réus deverão participar de um novo julgamento, caso essa anulação do júri anterior seja mantida. Há a possibilidade de ter mais réus ainda? Não, esse julgamento só vai cair em cima desses 4 réus? Só em cima desses 4 réus. Que são? São Eduardo Spó e Mauro Hoffman, que eram os donos, os proprietários da boate, certo? Marcelo de Jesus, eu acho que era o cantor da banda, que foi quem provocou o incêndio com os fogos, e Luciano Bonilha, que era o produtor da banda. Foi ele quem acendeu o artefato e passou para Marcelo de Jesus, que no decorrer lá de sua apresentação, foi quem acabou incendiando a boate. Muito bem, Bruno. Infelizmente, a gente precisa encerrar a nossa entrevista, mas a gente pode debater ainda sobre esse caso também, se você quiser que a gente se aprofunde um pouco mais sobre esse caso na próxima semana, tá bem? Sim, com certeza é um caso que requer muita análise, né, Paulane? É uma análise muito morosa, mas aí podemos trazer outras vezes e mais coisas irão acontecer, né? Mais resultados irão acontecer, talvez um novo júri venha a acontecer e aí traremos aqui para o pessoal da TV Mar novamente. Foi um prazer imenso. Muito obrigada mais uma vez. Esse é o nosso quadro Penal News. E a gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.